Oração de São Miguel Arcanjo para quebrar laços espirituais. Uma história de superação no Ceará. Ele nasceu no sertão do Ceará, em uma comunidade esquecida pelo tempo chamada Vila Lobo. Lá, a poeira era constante, a água era racionada, e os sonhos pareciam pequenos diante da dura realidade. O nome dele era Elias. Filho de uma mulher guerreira que lavava roupa para fora e de um pai que fazia bico como servente de pedreiro, Elias cresceu ouvindo que pobre tem que se conformar. Mas dentro dele havia um desejo que ninguém via, o desejo de vencer. Ele não sabia ler. Na escola, as letras viravam um emaranhado impossível. Falava errado, tropeçava nas palavras, e os colegas riam. Riam do jeito dele falar, das roupas gastas, do chinelo colado com prego. Esse aí nunca vai ser ninguém, diziam. Elias ia para casa calado, mas com o coração sangrando. Ele acreditou, por muito tempo, que era menor do que os outros. Mas todas as noites, debaixo do céu estrelado da Vila Lobo, ele dobrava os joelhos no chão de barro do seu quarto e dizia com simplicidade: Deus, eu não sei falar bonito, mas eu sei sonhar. E meu sonho é ser alguém. Elias cresceu, enfrentou humilhações, perdeu oportunidades, mas nunca perdeu a fé. Começou a trabalhar cedo, empacotando mercadoria em um mercadinho simples. Enquanto os outros zombavam, ele observava. Aprendia com o olhar. Escutava os conselhos dos mais velhos. E, no silêncio da alma, guardava um nome que um dia mudaria sua vida. São Miguel Arcanjo. Um senhor da igreja, vendo a dor em seus olhos, disse a ele: Meu filho, se você quer cortar esse mal que te cerca, ore a São Miguel. Ele corta laços que ninguém vê. Ele desfaz correntes que te impedem de crescer. A partir daquele dia, Elias passou a orar com toda a força que tinha. Não com palavras difíceis, mas com o coração rasgado diante de Deus. E foi assim que o céu começou a se mover. São Miguel Arcanjo, rompedor de cadeias invisíveis, defensor dos humilhados, cavaleiro da luz de Deus, venha hoje em meu socorro, quebra os laços que me prendem à rejeição, corta as correntes da miséria, rompe com tua espada divina os grilhões da humilhação, apaga as palavras duras que lançaram contra mim, cura as feridas que ficaram no meu espírito, arranca de mim o sentimento de incapacidade, e faz florescer em mim a fé daquele que nasceu para vencer. Tu que não deixaste o céu ser tomado pelas trevas, não deixes que meu destino seja roubado pelo medo. Luta por mim, São Miguel. Derruba os muros que me cercam. Abre os caminhos que o inimigo tentou bloquear. Ergue tua espada, e sela com fogo os meus passos. Lava minha história, e escreve sobre ela o teu selo de vitória. Eu renuncio ao espírito de derrota. Eu corto, em nome de Jesus, toda a herança espiritual de miséria, abandono e vergonha. E declaro que a partir de hoje, sou filho da promessa, sou herdeiro do céu, sou protegido por ti, São Miguel Arcanjo. Uma vida que mudou na Vila Lobo. Anos se passaram. Elias juntou o pouco que ganhava como empacotador e montou uma barraquinha na frente de casa, vendendo arroz, açúcar e sabão em pedra. Os vizinhos começaram a comprar. Com esforço, fé e suor, a barraquinha virou o mercadinho, e o mercadinho virou o supermercado Elias, o maior de todo o bairro. Hoje, quem passa pela Vila Lobo vê a caminhonete Hilux branca estacionada na frente da casa mais bonita da rua. Uma casa com 4 quartos, piscina, varanda, piso de porcelanato e garagem para 4 carros. Mas o maior orgulho de Elias não são os bens, é o fato de que ele venceu sem precisar humilhar ninguém. Os mesmos colegas que um dia zombaram dele, hoje trabalham com ele. E Elias, com o coração curado, olha para eles com misericórdia. Porque ele sabe que foi Deus, por intercessão de São Miguel Arcanjo, que o tirou da poeira e o levou à conquista. Ele investe, empreende, ajuda a comunidade. Tem terrenos, imóveis, planos. E em cada nova vitória, ele repete: Foi São Miguel quem cortou os laços que ninguém via. Foi Deus quem me fez enxergar além. E essa oração serve para qualquer pessoa. Você que está ouvindo ou assistindo agora, talvez também tenha crescido ouvindo que não ia ser ninguém. Talvez tenha vivido na sombra dos outros, com palavras que te feriram e situações que te paralisaram. Mas Deus não terminou a tua história. E São Miguel Arcanjo pode cortar hoje mesmo os laços que te prendem. O que aconteceu com Elias, pode acontecer com você. Não importa se você não tem estudo. Não importa se falaram que você é incapaz. Não importa se você caiu 100 vezes. O que importa é quem te levanta. E se for Deus quem te levanta, ninguém poderá te derrubar.
Depois que Elias começou a orar com fé a São Miguel Arcanjo, uma luz diferente começou a brilhar dentro dele. Mas isso não significava que tudo ficou fácil. Pelo contrário, quanto mais ele orava, mais vinham as provações. Era como se o inimigo soubesse que ele estava despertando e tentasse derrubá-lo com ainda mais força. Uma noite, a mãe de Elias passou mal. Era uma dor forte no peito. Não tinha dinheiro para o hospital. Não tinha transporte. Elias se ajoelhou ali mesmo, no meio da estrada de terra, com a mãe desmaiada nos braços, e orou como nunca tinha orado antes. São Miguel Arcanjo, eu não posso perder minha mãe. Ela é tudo que eu tenho. Não tenho ambulância, não tenho remédio, mas tenho a fé, e sei que se o Senhor clamar a Deus por mim, o céu vai se mover. E naquela noite, algo inexplicável aconteceu. Um carro que nunca passava por ali parou. Era um enfermeiro voltando do plantão. Levou a mãe de Elias para um posto de saúde e salvou a vida dela. Elias entendeu, com lágrimas nos olhos, que Deus estava ouvindo. A partir dali, sua oração mudou. Ele já não orava só por um supermercado. Ele orava por libertação, por restauração, por transformação da alma. São Miguel Arcanjo, meu coração ainda sangra. Minha história ainda tem marcas, mas eu escolho confiar. Mesmo quando tudo desaba, mesmo quando a esperança parece morrer, eu creio que o céu ainda está comigo. Não me deixe cair nas armadilhas do desânimo. Não permita que eu me renda às vozes que me dizem que não vai dar certo. Corta com tua espada de fogo os pensamentos de medo, de dúvida, de desistência. Reveste minha mente com o capacete da salvação. Reveste meu peito com o escudo da fé. E coloca em minha mão a espada do Espírito. Porque eu sou mais do que um pobre da Vila Lobo. Eu sou filho do Altíssimo. E mesmo que não tenha títulos, diplomas ou influência, tenho a unção que vem do céu. Me guia, São Miguel. Me mostra onde pisar. Me faz enxergar além da dor. E crer além do impossível. Hoje eu declaro que nenhuma miséria espiritual me prende mais. Porque quem caminha contigo já não carrega correntes, carrega promessas. Na semana seguinte, Elias recebeu um presente inesperado. Um senhor da feira decidiu doar a ele uma antiga balança digital que não usava mais. Era a chance que ele precisava para pesar os produtos com mais exatidão na sua vendinha. E aquilo foi apenas o começo. Aos poucos, o que era improviso virou estrutura. E o que era humilhação foi sendo restaurado por honra. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Porque, no fundo, Elias ainda carregava mágoas. Ainda sonhava com o dia em que poderia olhar para quem o rejeitou e dizer que venceu sem deixar de ser humilde. A vida de Elias começava a mudar diante dos olhos da comunidade da Vila Lobo. A barraquinha já tinha telhado novo, prateleiras de madeira, uma pequena geladeira que ele comprou em 12 vezes no carnê da loja. Os vizinhos, antes desconfiados, agora compravam fiado e pagavam. Mas enquanto tudo ao redor parecia florescer, dentro dele ainda havia espinhos. Eram lembranças que voltavam toda vez que ele ouvia risadas. Não as risadas sinceras, mas aquelas de deboche, como as de quando ele era só um menino, sujo de poeira, tentando entender o que significava uma letra. Um dia, enquanto arrumava o caixa, entrou no mercadinho um dos antigos colegas de escola. Aquele que mais o humilhava. Agora, estava magro, abatido, desempregado. Pediu 1 quilo de arroz e fiado. Elias paralisou. O coração acelerou. A raiva, que ele achava esquecida, tentou falar mais alto. Mas ali, no silêncio do balcão, ele fez uma escolha que só os fortes conseguem fazer: perdoar. Entregou o arroz, anotou no caderno e disse: "Fica em paz. Você pode pagar quando puder." Naquela noite, sem conseguir dormir, ele foi para o quintal e olhou para o céu estrelado da Vila Lobo. Lágrimas desceram. Pela primeira vez, ele não chorava por dor, chorava por libertação. E ali, fez uma oração como nunca antes. São Miguel Arcanjo, hoje eu entendi que existe um tipo de prisão, que não é feita de grades, mas de mágoas. Eu carreguei por anos o peso de ser rejeitado, de ser zombado, de ser ignorado como se meu valor fosse zero. Mas hoje, diante do céu, eu escolho te entregar essa dor. Corta, com tua espada, os laços que me prendem ao ressentimento. Rompe os vínculos que ainda me fazem relembrar as feridas. Não quero mais viver amarrado ao passado. Eu perdoo. Mesmo que ainda doa, eu perdoo. Porque quem não perdoa, continua ligado ao que o feriu. E eu quero ser livre. Livre como o vento. Leve como a fé.
São Miguel, cura em mim o menino rejeitado, o jovem humilhado, o homem desacreditado, e me mostra que a verdadeira vitória não está em humilhar quem me humilhou, mas em olhar nos olhos e dizer: eu venci, e te perdoo. Liberta-me dos sentimentos que me arrastam, das lembranças que me machucam, e sela meu coração com paz, porque agora eu sei, só quem é curado por dentro está pronto para ser elevado por Deus. Amém. Depois dessa oração, Elias dormiu como não dormia há anos. A alma descansou, o peito desacelerou. Pela primeira vez, ele sentiu que o passado não tinha mais poder sobre ele. E nos dias que vieram, novas portas se abriram, um pequeno empréstimo aprovado, uma chance de expansão, e o início de um sonho que crescia mais rápido do que ele podia entender. Mas antes da vitória total, ainda havia batalhas espirituais a serem vencidas. Elias agora era respeitado. O mercadinho já tinha 3 funcionários. As vendas aumentavam. A comunidade da Vila Lobo falava com orgulho do rapaz que venceu sem número sair do lugar onde nasceu. Mas o que muitos não viam era o que Elias enfrentava em silêncio quando as luzes do mercado se apagavam. Começou com sonhos estranhos, pesadelos intensos, vozes no escuro, barulhos sem explicação, a sensação de peso sobre o peito à noite, como se algo quisesse pará-lo. Clientes fiéis começaram a desaparecer sem motivo. Pequenos acidentes, dificuldades inexplicáveis. Elias percebia, a luta era espiritual. E ao perceber isso, ele se lembrou das palavras do velho da igreja: quem sobe muito rápido precisa de proteção dobrada. O inimigo não ataca o que está parado, ele ataca quem está avançando. Naquela madrugada, Elias foi até o mercadinho. Abriu a porta devagar. De joelhos no chão, no meio dos corredores entre as prateleiras, ele clamou com toda a alma: São Miguel Arcanjo, a guerra se levantou contra mim. Sinto o peso do invisível, ouço o som do que não vejo, e minha alma clama por socorro. Tu que expulsaste o inimigo do céu, vem agora em minha defesa. Empunha tua espada flamejante, e entra no meu lar, no meu negócio, na minha vida. Derruba toda obra maligna, erguida contra minha prosperidade. Quebra os laços ocultos com a escassez. Corta com tua luz o espírito de inveja. Desfaz os pactos escondidos, que tentam interromper o que Deus começou. Se há palavra de maldição lançada contra mim, quebra agora. Se há olho invejoso desejando minha queda, fecha agora. Se há forças das trevas rondando minha casa, expulsa agora. São Miguel, entra com teus anjos em cada canto da minha história, e purifica meu caminho com tua presença poderosa. Eu me recuso a viver com medo. Eu me recuso a voltar para o fundo do poço. Fui chamado para crescer, e ninguém pode apagar a luz que Deus acendeu em mim. Por isso clamo: corta, Miguel. Corta os laços que ainda me prendem à insegurança, as palavras negativas que um dia me lançaram. Corta os laços com a derrota espiritual, e sela minha vida com vitória. Em nome de Jesus, eu declaro que sou livre, protegido e abençoado. Na manhã seguinte, algo mudou. O ambiente estava leve. As vendas voltaram com mais força. Um cliente antigo apareceu oferecendo parceria. E no coração de Elias, a certeza era clara: ele venceu a última noite escura. Com o espírito fortalecido e o nome crescendo no bairro, ele entendeu que sua missão era maior que o lucro. Era hora de sonhar mais alto, e ele mal sabia o que estava por vir. Era um sábado de céu limpo na Vila Lobo. O sol aquecia as telhas da casa simples onde Elias ainda morava, mas o seu coração já sonhava com algo maior. Naquela manhã, depois de meses de oração e luta, Elias pegou o caderno de contas, fechou o caixa, respirou fundo e disse em voz alta: chegou a hora. Hoje eu vou comprar minha caminhonete. Ele foi até a cidade vizinha. Entrou na concessionária com a cabeça erguida, suando frio, mas com fé no coração. Passou por entre os carros até encontrar ela, uma Hilux branca, brilhando ao sol. Era exatamente como ele havia sonhado tantas vezes de joelhos no chão de terra da sua infância. O vendedor, ao ver a simplicidade do cliente, perguntou desconfiado: o senhor quer financiar em quantas vezes? E Elias, sorrindo com os olhos marejados, respondeu: nenhuma. Eu quero pagar à vista. Naquele momento, ele sentiu que todo o céu sorria com ele. Não pelo carro, mas porque a promessa estava se cumprindo. Ele não esqueceu de Deus. E no volante daquela caminhonete, ele fez uma oração ali mesmo, ainda no pátio. São Miguel Arcanjo, até aqui o Senhor me sustentou.
Cada passo foi guiado, cada lágrima regou um milagre, cada noite escura preparou essa manhã de vitória. Hoje eu seguro uma chave, mas o que brilha não é o carro, é a fidelidade de Deus em minha vida. Eu não sou melhor do que ninguém. Sou o mesmo Elias que vendia sabão na Vila Lobo, o mesmo menino que chorava por não saber ler, o mesmo homem que foi zombado por sonhar alto. Mas tu, São Miguel, vieste em minha defesa, rasgaste os véus espirituais que me cegavam, quebraste os laços que me prendiam ao fracasso, e hoje eu ando em território de vitória. E agora eu oro, que nenhuma inveja toque no que conquistei, que nenhum espírito de orgulho me envenene, que nenhuma seta oculta tire de mim a essência da humildade. Cobre meu lar com tuas asas, protege minha empresa com tua espada, sela minha casa com a paz que vem do alto, e firma meus pés na rocha que é Cristo. Eu não dependo de dinheiro, eu dependo da graça, porque a prosperidade sem tua presença é vaidade, mas contigo, até o pouco se multiplica. Obrigado, São Miguel, por caminhar comigo, por me erguer do chão, e por mostrar ao mundo que quem crê no céu não vive preso à terra. E depois da caminhonete, veio a casa nova, um terreno que ele comprou aos poucos, uma construção feita com carinho, 4 quartos, uma sala ampla, piscina ao fundo, varanda com redes, garagem para 4 carros. Quando se mudou, Elias ajoelhou-se no piso novinho da sala e chorou como uma criança. Ele sabia, não era sorte, era promessa cumprida. Mas sua missão ainda não estava completa. Agora ele queria ajudar os outros a vencer também. A casa nova de Elias logo ficou conhecida como a Casa da Fé. Não pelo tamanho, mas pela paz que se sentia ali dentro. Sempre havia café quente na cozinha, porta aberta para quem precisava conversar e um coração pronto a ouvir. Elias agora empregava 7 pessoas no supermercado. E sabe o que era mais incrível? 3 delas tinham sido colegas de infância, os mesmos que um dia zombaram de sua pobreza e sua fala errada. Mas Elias nunca usou sua vitória para humilhar. Ele dizia: a gente não vence para se vingar, a gente vence para servir. Certa tarde, uma jovem chamada Cicinha bateu na porta do mercado. Estava desempregada, com 2 filhos pequenos e lágrimas nos olhos. Antes que dissesse qualquer coisa, Elias a levou para dentro, sentou com ela, ofereceu água, escutou, e disse com calma: você não precisa me pedir esmola. Você precisa de oportunidade. E é isso que eu vou te dar. Deu a ela um uniforme novo e um cargo no setor de limpeza. No primeiro salário, ela levou flores e disse: o que você fez por mim, Elias, só alguém enviado por Deus faria. E naquele dia, ao chegar em casa, Elias orou como nunca. São Miguel Arcanjo, agora eu entendo. A bênção que recebi não era só para mim. Era para que, através de mim, outros pudessem recomeçar. Tu me tiraste da poeira, para que minhas mãos limpassem o chão de outros caídos. Tu me deste um nome, para que eu chamasse pelo nome aqueles que foram esquecidos. Então eu me entrego de corpo e alma, para ser um instrumento do céu aqui na terra. Usa-me, Miguel, como canal de cura, como ponte entre a dor e a esperança, como resposta para orações silenciosas de tantos irmãos que ainda estão no chão. Eu não quero ser apenas um homem bem-sucedido. Quero ser um homem que muda destinos. Quero libertar corações com a mesma espada espiritual que um dia libertou o meu. Se alguém estiver acorrentado pela pobreza, que meu testemunho quebre os grilhões. Se alguém estiver ferido pela humilhação, que minha história seja cura. Se alguém estiver afundado em dívidas e vergonha, que minha voz seja profecia de restauração. São Miguel, não me deixe esquecer de onde vim. Não me deixe me perder nos palácios da conquista. Que a minha fé nunca morra, mesmo que os bens se multipliquem. Faz de mim uma chama que nunca se apaga, e que todo aquele que cruzar meu caminho sinta que não está sozinho, porque o céu se move por nós. Amém. A partir daquele mês, Elias criou um programa próprio no bairro, Emprego com Fé. Toda pessoa desempregada que batesse à sua porta teria pelo menos uma chance. Ele financiou cestas básicas, ajudou jovens a voltarem a estudar e doou terreno para a construção de uma capela em homenagem a São Miguel Arcanjo. A Vila Lobo já não era mais a mesma, e o nome de Elias, antes motivo de piada, agora era sinônimo de fé, coragem e transformação. Mas ainda havia mais por vir, porque quando Deus começa algo, ele termina com perfeição. Elias estava no auge. O supermercado ia tão bem que ele já pensava em abrir uma filial na cidade vizinha.
Os filhos estudavam em boas escolas. A casa nova era um lar de paz. Os vizinhos o chamavam de o homem que venceu com Deus. Mas uma noite, enquanto fechava o caixa, sentiu uma pontada no peito. Forte, rápida, quente. Passou, mas voltou no dia seguinte. E depois de uma semana, vieram os exames e o diagnóstico. Elias, você está com um problema grave no coração. Vai precisar parar, tratar, descansar. Pode ser sério. A notícia foi como um soco. Logo ele, que sustentava tantos. Logo ele, que era o pilar da casa, da comunidade, da própria história. O medo chegou. Silencioso, frio, covarde. E a pergunta que ele jamais pensou em fazer ecoou na sua alma. E se eu morrer? Naquela noite, sozinho no quarto, com os exames nas mãos, Elias se ajoelhou. Mas não era mais o mesmo homem de antes. Ele já tinha sido moldado pelo fogo, sustentado pela fé, e conhecia o poder do céu. Então, mesmo com lágrimas nos olhos, ele fez uma oração, não de desespero, mas de resistência. São Miguel Arcanjo, hoje o inimigo não está nos outros. Ele está tentando me derrubar por dentro. O medo sussurra que chegou meu fim. A dor tenta paralisar minha fé. Mas eu conheço tua espada, e sei que a batalha ainda não acabou. Corta, Miguel. Corta toda a enfermidade oculta. Corta o espírito de morte que tenta me rondar. Corta as correntes do pânico. E sela meu corpo com saúde que vem do céu. Eu entrego esse diagnóstico nas mãos de Deus. Porque confio mais na promessa do que no relatório. Confio mais no sangue de Cristo do que nos sintomas. Confio mais em ti, São Miguel, do que nas previsões humanas. Sustenta-me, arcanjo guerreiro. Quando eu não puder andar, me carrega. Quando eu não puder orar, ora por mim. Quando eu não tiver forças para crer, me empresta tua fé. Não me deixe morrer sem cumprir todo o propósito. Ainda há muito a ser feito. Ainda há vidas para alcançar. Ainda há bênçãos para liberar. Eu clamo com autoridade. Que todo laço de enfermidade seja quebrado agora. Que toda seta lançada contra meu corpo seja recolhida e destruída. Que minha saúde resplandeça como o sol da manhã. São Miguel, entra no meu sangue, nos meus órgãos, no meu coração, e restaura o que a medicina não pode tocar. Porque quem tem promessa não morre antes da hora. E enquanto eu viver, vou lutar por cada alma, vou proclamar cada milagre, vou ser a prova viva de que o céu ainda opera na terra. E ali começou outro milagre. Os exames seguintes mostraram melhora. O médico ficou surpreso. Elias ainda precisaria cuidar da saúde, mas o pior já havia sido vencido. Ele voltou à ativa devagar, mas com ainda mais gratidão no olhar. E no púlpito da pequena capela que ele mesmo ajudou a construir, deu o testemunho que fez toda a Vila Lobo chorar. Agora ele não era só o dono do mercado. Ele era um milagre vivo. E sua história estava apenas começando. Elias viveu para ver seus filhos formados. Casou o mais velho, ajudou na construção das casas dos vizinhos, financiou os estudos de jovens da comunidade. Abriu mais 2 filiais do supermercado, mas o que mais enchia seu peito era o altar da pequena capela São Miguel Arcanjo, que agora era ponto de oração para todos os moradores da Vila Lobo. Um dia, diante da imagem de São Miguel, com as mãos calejadas erguidas aos céus, Elias disse em voz baixa, com os olhos marejados: Senhor, eu venci, mas não foi por mim, foi por ti, e agora eu te consagro tudo, o que sou, o que tenho e o que ainda serei. Naquela noite, ele escreveu à mão, com sua letra tremida e difícil, uma pequena frase em uma folha de caderno. Pediu para emoldurar e colocar na entrada da igreja. Nela, estava escrito: Quem ora com fé a São Miguel, não vive acorrentado na terra, porque anda cercado de anjos vindos do céu. São Miguel Arcanjo. Cheguei ao fim de uma estrada que um dia começou no chão. Fui o menino invisível, o jovem humilhado, o homem desacreditado. Mas em cada etapa, tu estavas lá, no chão frio das madrugadas, na solidão dos primeiros passos, na dor da doença, no choro da dúvida. Tua espada me cercou, tua presença me sustentou. E hoje, diante do céu, eu consagro minha vida inteira a ti. Meus filhos, meus negócios, meus bens, minha saúde, minha história. Tudo vem de Deus. Tudo passa por ti. Tudo retorna como louvor. Que cada centavo que eu conquiste sirva para abençoar vidas. Que cada metro da minha casa sirva de abrigo para quem precisar. Que cada palavra que eu fale
Sirva como testemunho de que ninguém é pequeno demais para ser exaltado pelas mãos de Deus. São Miguel, permanece comigo até meu último dia. E quando eu já não puder caminhar na terra, leva-me pelas tuas asas até o coração do Pai. Porque eu vivi, não por mérito, mas por misericórdia, e que cada pessoa que ouvir minha história descubra que o céu ainda opera milagres, e que a fé é a ponte mais poderosa que existe entre a pobreza da terra e a riqueza do céu. Se essa oração tocou o seu coração, se a história de Elias despertou algo dentro de você, então não guarde isso só para você. Escreva nos comentários agora. São Miguel Arcanjo, quebra os laços que ainda me prendem. Declare sua fé em voz alta, porque o mesmo Deus que levantou Elias do chão pode transformar também a tua história. Essa oração é para todos. Não importa se você sabe ler ou não. Não importa onde você mora, o que perdeu ou como foi tratado. Se você orar com fé, São Miguel Arcanjo vai lutar por você.